Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Salve, salve! Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre esse novo São Paulo que está para rolar aí com essa iminente mudança de técnico, né? Então nós iremos ver uma demissão do Zubeldia e eu vou falar para vocês, está muito próximo do Diniz voltar para o São Paulo, que eu também quero explicar quais são aí os pormenores das negociações, o que teve já, reunião já por Diniz. A coisa vai ficando muito boa. E aí nós temos também um Fernando Diniz que, enquanto esteve no São Paulo, caras como Brenner, do nada, voltam pro time que estava encostado. Gabriel Sara também estava por ali, ele vem pro time do São Paulo. E tem um Antony também que estava meio encostado, meio no banco, meio esquecido. O Diniz fez o cara bombar. E então, nós temos hoje um Ademilson que deu uma declaração fortíssima e eu já vou compartilhar com vocês. Teve o Brenner também e mais tudo que rola no São Paulo, Rian Francisco, tudo que tem e tudo sobre a última rodada também desse Campeonato Paulista, antes de ter as quartas de final, onde o São Paulo vai ter aí uma surpresinha. Vem comigo então, vamos junto? Chega nesse like aí, posso contar com o teu like? O like aí dá uma força, dá uma ajudadinha boa aqui. E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, viu? Faço questão de você por aqui, por isso eu te convido para você fazer parte dessa família que só cresce. Vem junto. Gente, vamos lá. Falando dessa demissão do Zubeldia, o Zubeldia ele não encontrou futebol e o São Paulo tem feito ali um movimento. Isso aqui nós temos que dizer também. A diretoria do São Paulo que está desaparecida, ninguém sabe o paradeiro de Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, os caras sumiram. Só que agora tem umas fotos aparecendo aí dentro do próprio São Paulo, tá, onde o Belmonte tá lá com o Rui Costa, com o Júlio Casares, tentando demonstrar que não tem um racha entre Belmonte e Casares, né, que eu acho que é o principal, e aí eles estão juntos com o Zubeldia conversando ali no banco de reservas. Esse tipo de situação eu acho que é benéfico, sabe? O Zubeldia, eu não gosto nem um pouquinho do trabalho dele, mas também não acho legal, não acho nem justo o cara ficar esquecido ali pela diretoria do São Paulo, trabalhando num trabalho que não evolui, contando os minutos pra ser demitido e a diretoria largando o cara sozinho. Eu acho assim, todo mundo errou nesse caso. Todo mundo. Júlio Casares, o Belmonte, o Muricy e o Zubeldia. Todo mundo tá errado. Os jogadores. Tá todo mundo errado na má fase do São Paulo. O Belmonte vai ser demitido pelo Júlio Casares? Eu duvido. O Casares vai ser demitido? Duvido. E como é que você manda jogadores que tem contrato embora? Então a troca do técnico é lógico que é o melhor macete. É o caminho mais simples e é o melhor macete para esses momentos. Só que muitos que falam que a troca do técnico não deveria ser só ele e tal, é utopia, é um sonho pensar que o Casares vai se desligar, que o Belmonte vai ser demitido. Não vai ser. Não acontece nada com esses caras. Então, eles mesmos trocam o técnico e isso é péssimo. Mas é bom para nós, São Paulinos, que quando tem a troca do técnico, pode dar super certo. Nós vimos elencos aí fracassarem com o Eduardo Batista, por exemplo, com o Felipão, sei lá, Luxemburgo. Então isso acontece. Tem time que o Kudê não consegue fazer trabalho, vem o Roger Machado e consegue. Tem time que o Ceni não consegue, vem o Dorival e consegue. Então a troca do técnico, ela é muito boa. Ela é algo muito benéfico, muitas vezes. Então, nesse momento de turbulência lá no São Paulo, o Diniz, ele deve assumir o tricolor e o Zubeldia deve ser demitido. Amanhã teremos o Campeonato Paulista, a última rodada, onde todos jogarão juntos e depois nós vamos ver ali quem que vai classificar, quem que vai ser o primeiro dos grupos e tal. O Palmeiras tá balançando, né? Balançando bastante nessa classificação. Se o São Paulo ganhar do São Bernardo, o São Paulo pode inclusive ir com o time reserva. Já vou falar sobre isso aí. Mas aí o São Paulo, se ganhar do São Bernardo, o Palmeiras tem uma chance enorme de classificação. Mas o São Bernardo vem bem, o São Paulo não sei se vai tão na vontade assim. Claro que uma derrota com o time principal vai gerar um estado muito difícil pro Zubeldia e pro elenco de São Paulo. Então, um time reserva agora, descansar os caras para as quartas de finais, é muito válido. E por isso o São Paulo estuda colocar um time reserva para amanhã e é onde Rian Francisco pode entrar para jogar. O Rian Francisco é um grandíssimo jogador. É um cara dos melhores possíveis e o São Paulo acabou de renovar, né? Daria para dizer que o São Paulo comprou a melhor joia nessa renovação. Tem um cara de 600 milhões na mão? Poderíamos dizer isso sim. É claro que a diretoria do São Paulo faz vendas
como a do William Gomes, a do Neverton, falar, esses caras não estão aqui pro carnaval, esses caras não estão aqui pra nada. Eles é o São Paulo eterno Black Friday, onde fica vendendo, se desfazendo de jogadores excelentes, que tem mercado no futebol europeu, onde todos os nossos rivais vendem e bem, e nós ficamos nessa lenga-lenga, vendendo sem, não consegue pagar salário pros caras, vendendo jogadores pra Europa. Então está errado. Agora, o Rian Francisco não quer dizer que o São Paulo não vai puxar o freio na hora de vender esse aí. Esse pode render muito pro São Paulo, mas antes de render, o São Paulo agora tem esse último jogo e o Rian pode demonstrar uma reviravolta no São Paulo. Se ele jogar e ganhar o jogo, fazendo os gols que Caleri e André Silva pouquíssimo estão fazendo, o Rian, ele não só vai se valorizar, como ele vai demonstrar pro São Paulino e pro técnico que ele pode ser utilizado e muito nesse time. E a Europa vendo também. Aí o São Paulo, classificando em primeiro do seu grupo, ele vai mandar mais jogos no Morumbi na próxima fase, o que também é benéfico. Mesmo que custe a classificação do Palmeiras, ainda assim seria benéfico para nós. E o Rian, ele é um jogador muito promissor, muito mesmo. Se um dia chega o Diniz aqui, o Diniz ele poderia pegar esse Rian, dar um jeito dele jogar no time principal do São Paulo, e aí ele poderia ser esse cara, o melhor centroavante do mundo, talvez. Claro que se ele for o melhor do mundo, o São Paulo vai vendê-lo de qualquer jeito. Mas, nós que precisamos muito de grana, o São Paulo pode sim fazer uma venda de 500, 400 milhões nele. Eu acho que aí ficaria muito válido, né? E claro, pensando que o Diniz chegou no São Paulo, ele pode sim pedir caras como Brenner e Ademilson. Já vou chegar lá. Por que eu tô falando tanto do Diniz? E eu sei que falar do Diniz aqui causa um desgosto em muita gente, e em mim também, tá? Eu não gostaria de forma nenhuma que o São Paulo comprasse o Diniz. Eu tô repetindo bastante isso porque amanhã, quando o Diniz for contratado e eu disser, tá vendo? Que trabalho ruim e tal, vocês vão falar, mas você queria o Diniz no São Paulo. Não quero o Diniz no São Paulo. É o antepenúltimo nome que eu gostaria de ver. Tem 2 abaixo dele que eu gosto menos. Agora, vamos dizer que o Diniz vai chegar, porque o Júlio Casares, ele foi almoçar ontem com o Bertolucci, que é o empresário do Diniz. Isso são informações do que apareceram no Nicola. O Júlio Casares, ele foi almoçar com o Bertolucci e perguntou sobre o Diniz. Falei, e aí, mano? E aí? Vamos fazer um casamento aqui, São Paulo, Diniz e tal? E aí o Bertolucci falou, beleza, o Diniz aceita, mas você vai ter que primeiro demitir o Zubeldia. Ele não quer conversar de salário, de nada, enquanto vocês têm o Zubeldia aí. É uma parte bonita da personalidade do Diniz, né? E aí me falou assim, o São Paulo de novo tá olhando o técnico enquanto tem um contratado. Melhor assim. Melhor assim, é melhor você demitir o Zubeldia e já ter um plano B do que você demitir o Zubeldia e não ter técnico. E aí fala, o Milton Cruz pode. Até pode, mas não é melhor você já contratar o técnico? Quanto antes, melhor, já que é o cara que vai vir para o seu time. Então sim, acho que o São Paulo acerta em já estudar o técnico mesmo com o Zubeldia contratado. É triste, é feio, mas é necessário e é o correto, certo? É correto e feio. Paciência, é uma pena o Zubeldia. Mas o Zubeldia também não é nenhum coitadinho, né? O cara ganha 1 milhãozinho por mês aí, sai do São Paulo, dali meia hora tem emprego em 4 times que quiser. Não é nenhum coitadinho também. Vamos falar assim, é feio, mas hoje é com o Zubeldia. Amanhã é o Zubeldia que vai receber a ligação de algum time da Argentina, do Equador, enquanto o time tem técnico também. Esse é o mercado do futebol. Não tem jeito. O mercado da bola é feito dessa maneira. Então, beleza, o São Paulo já está em cima de Fernando Diniz. A torcida do São Paulo, na sua grande parte, não quer o Diniz de volta. Alguns números apareceram de última hora aí, umas estatísticas, levando o Diniz para um patamar que ele nunca esteve no São Paulo. Mas ele conquistou aí 54% das vitórias a mais. Balela, o São Paulo não ganhou nada com o Diniz, teve eliminações vexatórias para Mirassol, Lanús, sabe? É um futebol horroroso. Entregando gols, no ataque é bonito, mas na zaga, no meio campo, entrega gols, é um futebol que fica com a zaga, com o goleiro tocando, é horroroso, infelizmente é horroroso, mas ele ganhou uma Libertadores, então ele voltando pro São Paulo agora, ele poderia voltar sim melhor, claro que ele poderia voltar muito melhor, então é uma incógnita, só não passa de uma incógnita e uma aposta. O Carlos Belmonte estaria recebendo essa culpa aí, da torcida organizada, de outros influenciadores aí, caras do meio da mídia, falando
que quem quer o Diniz no São Paulo é o Belmonte. Mas essa história não se sustenta, porque se for verdade o que o Nicola falou, que o Júlio Casares almoçou com o Bertolucci, então não é só o Belmonte que estaria ali puxando o tapete do Zubeldia e contratando o Diniz. O Júlio Casares está junto nesse barco se as notícias se confirmarem. E aí, o Diniz seria o técnico da preferência tanto do Júlio Casares como do Belmonte. E aí, meus amigos, não interessa mais a opinião de 22 milhões de torcedores quando o presidente e o diretor de futebol querem o cara. O São Paulo, de maneira até assustadora, ele meio que ignora a opinião do torcedor, que ele chama junto. Torcedores, venham pro campo. Torcedores, virem sócios. Torcedores, comprem blusa de R$1.000 aí do São Paulo. Comprem camiseta de 450 conto, que vai desbotar. Comprem, venham, apoiem. Torcedor, você é o 12º jogador, a surpresa é você. Temos convivido com isso na gestão Júlio Casares, né? E agora, na hora da escolha do técnico, eles pouco se importam se o São Paulino gosta do Hernan Crespo. Eles não gostam. Eles pouco se importam se o São Paulino quer Thiago Carpini. Eles não se importam. Eles vão e contratam. Eles não se importam se o São Paulino quer o Renato Gaúcho, por exemplo, ou o Crespo. É o Zubeldia, é o Carpini, é o Diniz. Eles não se importam com a nossa opinião. Eles nos querem lá gastando dinheiro, investindo no São Paulo, morrendo pelo São Paulo, enquanto eles fazem o futebol do jeitinho deles. Não interessa a minha opinião sobre Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Eles querem comprar os caras e pouco importa a nossa opinião, beleza? Dito isso aí, o Diniz fechando. O Diniz é um cara que usa muito a equipe de base, então ele pode ser um plus a mais aí para a diretoria no plano de retomada do cofre, retomada da situação financeira, ter uma situação financeira saudável no time do São Paulo, beleza? Aí nós temos também a questão do Brenner. O São Paulo ele conta hoje com o Rian Francisco, André Silva e Caleri. O André Silva não deve ficar muito tempo no São Paulo, aparenta estar descontente no time. O Caleri uma fase horrorosa que parece uma parede, ele parece uma parede, a bola bate e volta, horrível, lento, triste de ver, mas é o Caleri e o André Silva. Centroavante nós temos. Eu gosto dos dois, apesar da fase. O Rian é outra pegada, é um cara craque, que deve ir embora para a Europa. Aí o Brenner, ele deve voltar da Udinese para o Brasil. Udinese? Acho que é Udinese. Lá no futebol italiano ele está encostado. Então se o Brenner tiver que voltar e o São Paulo estiver precisando de um centroavante ou de um atacante, um segundo atacante, com o Diniz, podemos ter aquela releitura Luciano e Brenner no ataque do São Paulo. Vocês aí já devem estar pensando, mas o Diniz não brigou com o Luciano? Eu lembro que ele brigou também. Ele era do Fluminense, o Luciano do São Paulo, isso foi agora. Mas depois disso o Diniz foi pro Cruzeiro e o Diniz queria levar o Luciano pro Cruzeiro. Então eles já se acertaram. Não tem treta, Luciano e Diniz. Isso estou garantindo pra vocês. Estou garantindo pra vocês que não existe treta Luciano e Diniz. Então o Diniz seria, assim, um cara muito aceito pelo elenco do São Paulo e poderia trazer o Brenner de volta pra cá, que deve também acontecer. Tem que ver se o Brenner vai ficar, se a Udinese vai dispensar e tal. Mas o São Paulo, claro que seria um dos principais destinos desse centroavante tão prodígio, tão goleador que foi, e acho que ele tem hoje 24 anos, tá? É novo de tudo. E fez uma dupla, Luciano e Brenner, no São Paulo de Diniz, que batia frente a frente com Pedro e Gabigol, quando ambos eram artilheiraços no Flamengo de Jorge Jesus. O Diniz e o Brenner, eles conseguiram ir muito bem com o Luciano ali, fizeram um ataque dos sonhos, que em algum momento conseguiram até liderar no Campeonato Brasileiro. Top, e foi mesmo. Agora, o Ademilson, lembra do Ademilson? Que o Juvenal Juvencio dizia assim, ó, ele é forte, rápido, vigoroso. Não, forte e vigoroso era o Pires, né? Ele dizia forte, rápido, que era o Ademilson, que era artilheiro na equipe de base. Quando o Juvenal lança o Ademilson chegou a ser titular do São Paulo em alguns momentos, jogou com o Luiz Fabiano e Kaká, por exemplo. Ele estava num São Paulo de glórias e de muito elenco. O Lucas Moura, por exemplo. O Ademilson ele vai embora e passa anos e anos no futebol asiático. Ele ficou, não lembro se é China ou Coreia, mas ele foi pro Japão, onde ele passou 6 anos no Japão. Então ele saiu daqui
novinho pra caramba, e foi pro Japão e lá conseguiu fazer história. Ele apareceu agora no Água Santa. Você fala, poxa, o que acontece pra um cara que poderia voltar pro, sei lá, não vou falar o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, tal, que é muito, né? É um cara que estava no Japão. Mas, poxa, pegaram um time Fluminense, Vasco e Cruzeiro e São Paulo e Santos, poderia tranquilamente, Corinthians. Por que ele não foi pra um time desse? Quem tem Pedro Raul, igual o Corinthians, agora tá mandando embora. Quem tem Pedro Raul, não querer o Ademilson é loucura, certo? Até quem tem Flaco Lopes. O Ademilson acho que joga até mais bola que o Flaco Lopes. O Ademilson era um jogador que ganhou muita experiência e sempre fez gols no futebol asiático. Aí ele misteriosamente aparece no Água Santa. Eu vi uma entrevista dele com a camisa do Água Santa, falando que ele voltou, é muito grato, o Água Santa abriu as portas e que lá no Japão ele deu mancada. Ele falou, eu dei mancada. Lá não pode tomar uns goró e dirigir. E foi o que ele fez. Tomou um gorózinho, foi dirigir, bateu, acho que bateu. E aí o time, ele falou, não tem conversa. Eu estava errado e o time nem quer ouvir a minha versão. Se eu tomei um gole de breja, se eu tomei 500 brejas, não quer saber. Eu vacilei e os caras me mandaram embora. Rescindiram o contrato e pé na jaca, vai embora. Pega o beco, amigão. E ele veio pro Brasil. Chegou aqui, às pressas, no Campeonato Paulista. Todo mundo com o time já montado, meio montado. E aí ele acabou no Água Santa. E ele falou abertamente, gostei, mas quero ir pra primeira divisão. Quero ir jogar num time maior e tal. E quando ele fala do São Paulo, ele fala com muito amor. Ele não fala assim, ó, o Lucas Moura do São Paulo. Ele fala, não, o Lucas. Ele fala assim. É como se fosse íntimo, como se ele só estivesse falando do São Paulo quando ele fala, quer ir pra primeira divisão, e ele abre totalmente ali o coração pro tricolor paulista. Então, neste momento, onde o São Paulo busca por jogadores baratos, que tiveram rodagem, experientes, que são novos, e que o São Paulo precisa contratar, mesmo sem poder gastar, o Ademilson, ele poderia ser uma opção de banco de reservas muito melhor do que o André Silva. O André Silva pode jogar a bola do Ademilson, pode ser até melhor. Eu acho que não. E inclusive, se for comparar Ademilson com o Brenner, André Silva com o Brenner, aí eu sou muito mais o Brenner, tá? Acho que o Brenner é muito mais versátil, tenho mais o faro do gol do que o André Silva. Agora, se você pensar que o André Silva custou 20 e poucos milhões de reais pro São Paulo, aí não dá pra comparar. Aí Ademilson e Brenner são 1000 vezes melhor do que o André Silva pelo custo que ele teve. Então, se o São Paulo pensar muito em breve numa reformulação, até pra entregar condições e pedidos pro próximo técnico, pro novo técnico do São Paulo, o técnico deve olhar, se for o Diniz, olhar pro Rian Francisco e falar, esse aqui é o meu cara. Aí o São Paulo vai dizer, melhor não, hein, Diniz, porque esse aqui é o nosso cara de fazer dinheiro. E ele vai embora do São Paulo. O Rian Francisco, ele é uma joia de 600 milhões, que já é nossa, mas que deve ir embora, porque o mundo inteiro tá vendo o que nós, são paulinos lúcidos, que estamos interessados no bem do São Paulo, estamos vendo também do Rian. Então, Brenner e Ademilson pingarem no São Paulo já pro começo do Brasileiro, eu não duvido nada. Ainda mais se for o técnico Diniz, aquele que brigou com o empresário do Igor Gomes e defendeu o Igor Gomes, aquele do Gabriel Sara, aquele do Antony, aquele do Brenner, sim. E aí, você gostaria da ideia de, pelo menos se o Diniz voltar, ele trazer aí um Ademilson, trazer de volta um Brenner? Eu acho que a coisa ficaria boa pro nosso lado. Fica ou não fica? Fala comigo aí, porque o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!